Olá, amigos. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que a gente conversa sobre a história do futebol. História do futebol internacional, mas principalmente história do futebol brasileiro. É um projeto conduzido pelo jornalista Sérgio Pugliese, grande jornalista, ser humano de primeira qualidade e, além disso, vencedor de 2 prêmios ESSO. E há diversos colaboradores trabalhando com ele. Eu sou um dos colaboradores, inclusive. E nós falamos sobre a história do futebol internacional, mas principalmente do futebol brasileiro. Contamos casos, resenhas, artigos, temos vídeos, temos entrevistas, enfim, um farto material sobre futebol. Se você gosta de futebol, passa lá que você vai gostar. www.museudapelada.com. Ou então você também encontra o Museu da Pelada no Facebook, você encontra o Museu da Pelada no Instagram e você encontra o Museu da Pelada no YouTube. E até na televisão você encontra o Museu da Pelada na TV fechada. Bom, gente, eu estou contando aqui alguns casos, algumas situações desde 1978, quando eu acompanho o futebol, qual foi o melhor jogador em atuação no Brasil em cada ano. Ontem eu falei sobre o ano de 1987, que o melhor jogador do Brasil em 87 foi o Renato Gaúcho. E agora vamos falar do ano de 1988. Gente, o ano de 1988 não houve nem concorrência. O melhor jogador do Brasil no ano de 1988 foi o seguinte: teve as Olimpíadas de Seul, né? E o Brasil quase ganhou essas Olimpíadas de Seul. Ele ficou com o vice-campeonato, perdeu na final para a União Soviética e, inclusive, merecia ganhar a medalha de ouro, porque jogou melhor que a União Soviética e jogou muito bem durante todas as Olimpíadas. O time era muito bom, o time era um timaço, né? Só para vocês terem ideia: Tafarel, Jorginho, Aloísio, aquele que jogou no Barcelona, André Cruz e Nelsinho. O meio-campo era Andrade, Giovanni, Neto. Ataque: Bebeto, Edmar e Romário. Dá para sentir o timaço? Pois é. E esse timaço aí, infelizmente, perdeu as finais. Mas cumpriu um grande papel, fez uma grande Olimpíada. E quem foi o craque das Olimpíadas, apesar de ter perdido? Não é o craque do Brasil nas Olimpíadas, é o craque das Olimpíadas. Foi o Giovanni, o pequeno príncipe lá de São Januário, do meu Vasco da Gama. Então, o Giovanni se destacou aí. E no campeonato estadual de 88 ele foi o grande destaque do Vasco. Veio o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele teve uma peculiaridade. Ele só foi decidido em 1989, então a fase classificatória foi em 1988, depois os mata-mata decisivos foram em 1989. Na fase classificatória, em 88, o Vasco nadou de braçada, né? Mas chegou no mata-mata em 89 e logo no primeiro mata-mata o Vasco foi eliminado pelo seu rival Fluminense, do qual o Vasco era grande freguês da época, né? Então o Vasco não foi campeão. Mas na fase classificatória, que foi em 88, que é o ano que nós estamos falando, o Vasco dominou completamente. E quem é que foi o grande jogador? Giovanni. Então, gente, não resta dúvida, o melhor jogador do Brasil em 1988, Giovanni, o pequeno príncipe de São Januário, o camisa 8 lá do Vasco da Gama. Sem dúvida nenhuma, Giovanni. Bom, gente, é isso. E não se esqueçam, lembrem-se, www.museudapelada.com. Vai lá, dá uma pesquisada. Se você é do futebol, você vai gostar, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Um abraço.